Olá, alunos do terceiro ano, iniciando hoje mais um novo tema de estudos no quarto bimestre. Então, falando sobre o Brasil contemporâneo, a nova república, né? Está dentro da nossa história recente. Então, isso é um ponto muito importante para nós compreendermos a nossa atual realidade. Então, a gente vai passar aí pelos governos que foram surgindo pós finalização da ditadura militar. Então, em 1985, quando se finaliza a ditadura, a eleição indireta, né, por voto indireto no colegiado dentro do Congresso Nacional, e vão eleger o Tancredo Neves. O Tancredo Neves era uma visão mais aberta, realmente, para a redemocratização. O adversário dele era o Paulo Maluf, que era a favor da ditadura, e ele se autopromoveu como candidato. Enfim, ele perdeu, mas Tancredo Neves nem chegou a assumir, né? Tancredo fez aquele acordo, né, com a ditadura militar, justamente para ele participar dessa redemocratização, e ele garantiu que os arquivos da ditadura não seriam abertos. Então, por isso que ele teve a grande maioria dos votos e foi eleito ali presidente do Brasil. Porém, como ele ficou doente às vésperas de assumir o cargo, quem vai assumir vai ser o José Sarney, né? Então, o Brasil contemporâneo, ele é esses 25 anos e até hoje, passou por diversas situações, muitas crises econômicas, grandes crises que afetou todo o país, principalmente as camadas mais pobres, tendo problemas com a estabilização da moeda, né? Nós tínhamos antes do real outras moedas que tiveram grandes problemas e hoje nós estamos com uma desvalorização muito grande do real, infelizmente, né? Foi um período onde nós tivemos uma nova Constituição, uma nova Carta Constitucional ou Carta Magna, justamente trazendo pontos super importantes nas questões de direitos políticos, de liberdade de expressão em todos os sentidos, em todas as camadas, questões étnicas, sociais. Então, tudo isso vai nos levar a um caminho até eleger uma primeira mulher como presidente do Brasil. Então, são vários passos para a gente chegar onde estamos hoje, né? E, claro, sempre enfrentando muitos problemas na sociedade brasileira, né? São problemas justamente que até hoje existem, infelizmente. Houve momentos em que esses problemas tiveram uma queda nos números, porém, depois, com a crise mundial de 2008, esses problemas voltaram a ficar muito fortes, que é a questão da miséria, a questão da distribuição de riqueza, que é desigual até hoje, não é justa em todo o Brasil, por isso temos muita desigualdade social, e claro, as questões também étnicas, que ainda é um problema e que precisamos sempre conversar sobre isso nas aulas, em todos os setores da sociedade, para justamente a gente ir caminhando para uma mudança, né, para melhorias. E claro, as questões que continuam aí bem ativas, que nunca deixaram de existir, como problemas políticos, corrupções, né, que sempre existiram em todos os governos, desde o Brasil Império, quando nós nos tornamos independentes, lá em 1822, essa questão da corrupção é algo que está enraizada na nossa política, né? E, claro, a busca para justamente acabar com essa desigualdade social, com todo tipo de preconceito. Então, são problemas que nós ainda temos que desenvolver para melhorar e assim a sociedade crescer de uma forma justa e igualitária. Então, tudo isso é um processo que o Brasil veio acompanhando aí, e o primeiro governo nessa nova república vai ser feito por este senhor, José Sarney, vivo, né? Ele vai ficar como presidente do Brasil de 85 a 89, ele era o vice do Tancredo Neves, um dos acordos feitos, né, com a ditadura, para que o Tancredo fosse eleito, Sarney teria que ser o vice, né? Então, aí, há algumas teorias da conspiração que falam que a morte do Tancredo não foi um acidente ou repentina, e sim premeditada para que Sarney assumisse. E algumas ideias dos ditadores durante todo esse período que sofremos esse bloqueio, né, com a ditadura, permanecesse, né, durante a nova república. Entretanto, quando Sarney assume, ele tenta fazer ali algumas ações que leva a crer que haverá
uma reforma agrária. Lembrando que a reforma agrária é um problema que nós temos desde o Brasil Império, principalmente na Lei de Terras de 1850, onde se definiu realmente quem teria acesso à terra. Somente os privilegiados da população, os homens ricos, os homens que tinham poder aquisitivo para adquirir terra. E o pequeno produtor, o ex-escravizado, o indígena, ele não teria direito à terra, porque era muito caro. Então, a lei de terras é um processo que levou realmente a problemas agrários. Por isso que até hoje se fala da questão da reforma agrária, porque ainda há milhares de pessoas no Brasil, famílias, pequenos produtores, que não têm um pedacinho de terra para morar, para fazer o próprio cultivo, para ser um pequeno distribuidor, porque há aí um processo que é barrado governo a governo para assentar essas famílias, né? Isso porque nós temos, sim, no Brasil, segundo o INCRA, né, que é um instituto justamente que verifica isso, que há mais de 100 milhões de hectares abandonados no Brasil, e daria para assentar muitas famílias e ainda sobrar hectares. Então, aí é uma questão política entre grandes agricultores, o agronegócio, e os governos que tentam aí driblar essa questão de assentar essas famílias. Lembrando que o pequeno produtor jamais será um concorrente do grande agricultor, porque o grande agricultor é aquele que faz a exportação, né, o agronegócio. Então, o pequeno produtor, ele abastece a região onde mora, a pequena população da cidade ou do bairro. Então, ele é muito necessário para que as pessoas tenham acesso aos itens básicos, né, e com um preço menor. Então, aí é uma questão política, uma questão, às vezes, que a gente pode até pensar de um egoísmo que poderia ser feita essa reforma. E o Sarney, ele tentou realizar isso, ele fez um projeto em relação a 130 milhões de hectares, né, que envolveria aí 1,5 milhão de famílias, porém, né, não saiu do papel. Né, então, ele só fez ali um barulho que teria essa ação de reforma, um plano nacional, porém não saiu do papel. Então, como está aqui no slide, da proposta inicial, pouco se restou. E, continuando nesse tema terra, a gente tem que lembrar, o Brasil é um extenso território, enorme, com muita biodiversidade, muitas terras importantes na questão de florestas e preservação, para equilibrar o nosso ecossistema, e não só do país, como do planeta, né? Se a gente for falar, por exemplo, da Amazônia. Aqui são dois exemplos que estão em todos os livros didáticos, que é o Chico Mendes e a Dorothy Steng. O Chico Mendes, tanto quanto a Dorothy, eles foram assassinados por grandes fazendeiros, né, por pessoas que não aceitavam a posição deles dentro das nossas florestas, porque eles eram defensores da natureza e também da população que dessa natureza vive, né? Então, o Chico Mendes, infelizmente, ele foi assassinado em 88. Ele era um protetor, né, um ativista ambiental das regiões justamente dos seringais, né? Os seringais das árvores que retira o látex, né, para fazer borracha e outros produtos. E a Dorothy, ela também, no norte do país, fazia uma defesa realmente da população da floresta, e também foi assassinada porque é como se ambos atrapalhassem as questões grandiosas do agronegócio e do desenvolvimento dessas regiões do centro-oeste e do norte. Então, eles são referências da luta, né, contra esses homens, né, que não enxergam a natureza como algo importante para o equilíbrio do planeta, tanto quanto há um objetivo mesmo de dominação dessas regiões, né, para grandes produções, né, se tornar grandes produções rurais. Então, os dois foram exemplos, né, de luta, de ativismo, por defesa realmente das nossas florestas, por questões, né, de dominação de terras e invasões, foram assassinados. Então, são duas referências importantes, por isso que até hoje a gente
escuta falar dessa questão da defesa de algumas regiões importantes, né, para o equilíbrio da biodiversidade, tanto quanto pela questão do assentamento de terras. Por isso que ainda hoje existe o Movimento Sem Terra, o MST, justamente pela questão da busca do assentamento de famílias em regiões justamente para não destruir florestas, mas sim para eles se agregarem àquele local e assim poderem viver, sobreviver, né, e fazer pequenas produções sem afetar a natureza e, claro, auxiliar a própria família e a região que eles moram. Então são coisas simples, mas que infelizmente grandes fazendeiros não aceitam, porque eles não têm esse cuidado com a preservação, eles invadem, eles destroem, tanto quanto as terras indígenas, e é um problema que nós temos hoje, até hoje, e esses dois são referências. Infelizmente, nos últimos anos, muitos ativistas foram mortos devido a essa ganância pela terra, né? E continuando, então, referente ao plano Sarney, ao governo Sarney, como ele assume em 85, ele assume dívidas gigantescas, vindas da ditadura militar, de anos de ditadura, de anos de processos de tentativas de mudanças econômicas que não foram garantidas, não alcançaram sucesso, então ele vai lançar aqui o Plano Cruzado, né, o Plano Cruzado, onde se cortaria 2 zeros da moeda do período, e traria aqui uma nova moeda, né, que é justamente essa imagem de cima, os 100 cruzados, uma das notas do período, né, e era uma ideia do quê? De trazer para a população uma oportunidade deles acompanharem os preços dos produtos, porque a inflação era altíssima, e ele prometeu, com esse plano, fazer o quê? A cada aumento da inflação, a cada 20% que ela atingisse, os salários seriam reajustados, né? Então, era uma proposta, é claro que isso não foi realizado para todas as pessoas, né? Só que isso saiu do controle. Então, o plano cruzado, ele vai durar aí até 89, até ser substituído aqui com um novo cruzado. Enfim, o governo Sarney, ele fez vários planos para tentar controlar aí a economia, infelizmente não deram certo, né? Então, o plano cruzado, a princípio, foi uma esperança para os brasileiros, principalmente para a classe média, que buscava aí se equilibrar e aumentar, né, a sua renda, mas com o passar dos anos foi se vendo que não estava funcionando. A primeira situação foi a questão dos congelamentos, né? Então, congelar preços de alguns produtos e ainda acrescentar uma taxa, que era chamado de ágio. Essa taxa, ela provocou o quê? O encarecimento de alguns produtos que sempre existiram na maioria das mesas dos brasileiros e com o tempo passaram de deixar de existir, né? E um dos exemplos foi a carne. Até hoje nós temos dados de que muitos brasileiros não têm acesso à carne, nem ao frango, muito menos ao peixe, pelo fato de ter um encarecimento muito grande. E durante o governo Sarney isso também aconteceu. Então, começou a sumir realmente alguns produtos, né? Além do que, como existia essa taxa para comprar alguns produtos, quem os fabricava ou distribuía começou a boicotar mesmo esse plano Sarney e começou a desaparecer realmente muitas matérias-primas, muitas peças da indústria, porque era uma forma de cutucar o governo Sarney e falar, não, o meu produto está sendo tarifado, as pessoas estão deixando de comprar, então não vai ter mais, né, eu prefiro exportar, eu prefiro fazer outras ações. Então isso começa a prejudicar o plano cruzado, né, então o plano cruzado realmente foi um fracasso, porém foi de grande destaque, então muitas pessoas que viveram aí nos anos 80 se lembram do plano cruzado, e o quanto ele foi complicado para as pessoas. Então, aqui muitos produtores, né, tiveram grandes problemas com essa questão do plano cruzado. Teve tentativa de medidas para conseguir equilibrá-lo, mas não foram bem sucedidas, e tudo isso vai levar realmente ao fim do plano cruzado. Existirão outros, né, para justamente tentar equilibrar, que vai até pegar um pouco de dinheiro das pessoas, que depois vão conseguir só reaver esse dinheiro na década de 90 e depois dos anos 2000. Então, foram realmente ações do governo Sarney que prejudicaram a população, o comércio, a indústria e a agricultura brasileira.
né? Então, tudo isso leva ao fim do Plano Cruzado em 89. O governo Sarney, então, lançou, além do Plano Cruzado e Cruzado Novo, o Bresser, de 87, e o Plano Verão, de 89. Esses dois planos são justamente os planos que tirou alguns rendimentos dos brasileiros, que eles foram recuperar só muitos anos depois, né? A inflação foi gritante, gente, muito gritante. Na década de 80, de 85 a 89, nós chegamos a um patamar aí de 1000% ao ano, é extremamente alto. Hoje, nos últimos anos, a nossa média de inflação anual é de 4 a 5% ao ano. A diferença aí é gritante, imagine o quanto prejudicou as famílias brasileiras. Então, muita gente estava na miséria, com certeza passando muita fome, né? Um processo muito triste nos anos 80. Então, essa alta de preços do governo Sarney representava a miséria mesmo dos itens básicos da cesta básica, tá? Muito importante no governo Sarney, a Assembleia Constituinte, né? Então, em 1986, foram eleitos os congressistas que iriam compor essa Assembleia para criar a nova Constituição, porque a nossa Constituição até ali 86, 87 era justamente a Constituição criada durante a ditadura militar, que foi um ato da ditadura para realmente legitimar as ações brutais da ditadura. Então, essa Assembleia foi construída à base de muita comemoração, porque é justamente um exercício da democracia. Então, coloquei aqui o significado da democracia, que é justamente quando o povo tem voz. E essa ideia da Assembleia era justamente construir uma Constituição que representasse mesmo as pessoas, tanto que ela foi chamada de Constituição Cidadã, né, para todos os cidadãos. E a Constituição é justamente o quê? O conjunto de leis máximas que regem um país. Então, ela foi muito importante, era a nova Carta Magna, que vai representar realmente esse processo da nova república, né, para a redemocratização do país. Essa Assembleia foi presidida pelo Ulisses Guimarães, esse senhor da foto. Então, foi um período de 87 a 88, a construção dessa nova carta. Claro, eles teriam que analisar todos os processos da sociedade, né, justamente para enfrentar os problemas, né, que eram muitos deles graves. Então, a questão da propriedade da terra, né, a reforma agrária, o acesso mesmo, né, pagamento de salários aos trabalhadores, a liberdade de justiça para todos, né, ser iguais perante a lei, que é algo que não existia na ditadura militar e nem em governos anteriores, a questão do combate ao racismo, a questão indígena, porque o índio só foi reconhecido como cidadão na Constituição de 88, um extremo absurdo, porque o índio é o nosso povo originário, nós temos e devemos respeito a eles, porque eles são conscientes do que é defender e preservar a natureza, e nós deveríamos aprender isso com eles, né? Então, vários pontos foram discutidos nesse período de 87 a 88, justamente para se criar a Constituição brasileira, né, a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, elogiada mundialmente por ser muito bem escrita e realmente ser cidadã, né? Então, a Constituição de 88, eles colocam aqui alguns pontos importantes dela no seu conteúdo, na sua forma de escrita, justamente pela sua importância, né, do quanto ela ficou boa após promulgada. Então, escrita, por quê? Promulgada por ter sido elaborada por um poder democrático, eleito, né, democraticamente eleito. Isso é um ponto importante. Rígida, por exigir um processo legislativo mais elaborado para ser alterada. Analítica, porque descreve pormenorizadamente todas as normas estatais e todos os direitos e as garantias defendidas por ela. E dogmática, por a sistematização das principais teorias políticas e do direito vigentes no período. Então, ela realmente tem uma descrição, uma análise, um passo a passo para ser elaborada e até mesmo modificada, bem profunda, bem detalhada.
Então, isso foi muito importante para ela se tornar o que ela é hoje, uma Constituição cidadã. Então, é aqui a comemoração dentro do Congresso Nacional, quando ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, e ela representa o fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Então, uma Constituição bem escrita, que realmente demonstra aos cidadãos seus direitos e deveres, ela realmente é democrática, ela representa uma situação democrática onde todos têm voz e poder de participar, né, com os seus direitos e com os seus deveres. E isso é muito importante para a democracia de qualquer país, né, a participação, onde o povo tem voz, onde os governos devem governar ouvindo e respeitando a opinião da sua população. Esse é o objetivo, né? E alguns pontos importantes da Constituição brasileira, que nós sempre temos que ter o conhecimento. Claro, como eu já falei antes, o principal ali no início é que todos são iguais perante a lei, né? A questão de não há diferenças entre homens e mulheres, devem receber até o mesmo salário, isso está na Constituição, e alguns outros pontos também importantes que eu coloquei aqui, que é sistema presidencialista com a eleição direta, né? Então as pessoas elegem o seu presidente em até 2 turnos, poder judiciário como órgão independente, né, até mesmo apto para julgar e anular ações do executivo, que é o presidente, e do legislativo. Então, são os 3 poderes ali fortes, independentes e atuantes. Ampliação dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, como o direito à greve. Direito ao voto para analfabetos e menores de 16 a 18 anos é opcional. Reconhecimento dos indígenas como cidadão brasileiro, racismo se tornou crime nessa Constituição, ação muito importante, porque a gente vem de séculos, né, de ações racistas. Nós fomos um país, o último país a abolir a escravidão, após quase 4 séculos de uma escravidão absurda, desumana, e ainda foi propagada para a sociedade ideias preconceituosas, erradas, que foram passando de geração para geração, e até hoje a gente tem que falar sobre isso, porque ainda existem ações absurdas em relação ao grupo dos negros. Então, o racismo se tornou crime em 88 na Constituição. E aqui, ampla garantia aos direitos fundamentais, que é o artigo 6. Esse artigo 6, como eleitores, deveríamos exigir que ele realmente fosse cumprido, né, realizado, não fosse somente no papel. O artigo 6. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a aposentadoria, né, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, aqui são os direitos básicos de qualquer cidadão brasileiro, e ele deveria ser respeitado. E quem deve cumprir isso? Aquele que está no governo, municipal, estadual, federal. Todos eles deveriam trabalhar em benefício das pessoas, do povo, conforme a própria Constituição fala. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, estou à disposição para vocês auxiliá-los. Na próxima aula, continuamos este tema. Até mais!